Você tem 3 minutos? Você tem 3 minutos para falarmos sobre as lutas e conquistas do sindicato em 2019? A categoria bancária iniciou o ano 2019 com uma convenção coletiva de trabalho que garantiu todos os seus direitos durante 2 anos. E isso foi uma conquista enorme para toda a categoria, porque numa conjuntura em que nós temos um governo de retirada de direitos, a categoria bancária, nacionalmente, conseguiu que os seus direitos, as suas conquistas não fossem retiradas. Na negociação de 2018, em que saímos vitoriosos com uma CCT que garantiu todos os nossos direitos por 2 anos, também conseguimos que o Bradesco e o Santander cumprissem a questão do desconto do Vale Transporte de 4% sobre o salário básico. Foram corrigidos esse ano os valores que eram descontados no contra-cheque desses trabalhadores, valores que eram maiores do que deveriam ser descontados conforme a nossa convenção coletiva de trabalho. O ano de 2019 também, continuamos a nossa luta contra a privatização do Banco do Brasil, da Caixa Econômica e também dos bancos regionais. É uma luta importantíssima para todos os bancários e bancárias, mas também é uma luta para toda a população do país que utiliza os seus serviços. O sindicato também se mobilizou junto com todas as categorias e também com todas as centrais contra a reforma da Previdência. Infelizmente, uma parte dessa reforma ela foi implementada, mas nós conseguimos, com a nossa grande luta, retirar o que era mais nefasto para todos os trabalhadores e que o ministro da Economia, Guedes, e que também o presidente Bolsonaro queriam, que era a questão da capitalização, que isso realmente acabaria com todo o nosso sistema de previdência do país. Também foram vários outros itens que foram retirados e que seriam muito nefastos para os trabalhadores. Mas continuamos a nossa luta, mesmo com a lei implementada em relação a essa nova previdência, para que a gente consiga reverter isso nos próximos anos. Em 2019 também realizamos o censo da diversidade na categoria. Todos os sindicatos do país se engajaram para conversar com todos os bancários e bancárias da importância de responderem esse censo. Os dados do censo da diversidade servem para o movimento sindical fazer as reivindicações em relação a questões de gênero, raça e orientação sexual dentro dos bancos, forçando os mesmos a fazerem a contratação de mais negros, igualar o salário de mulheres e homens dentro da categoria e também não ter perseguição em relação à orientação sexual ou aos PCDs dentro dos bancos. A nossa grande batalha esse ano, além de todos os outros temas que eu falei, foi a questão dos trabalhos aos sábados. Esse ano nós enfrentamos 2 MPs que falavam sobre isso. A MP 881, que nós conseguimos que ela fosse derrubada, em que permitia que a categoria trabalhasse aos sábados e também alterava a sua jornada. Mas também nós tivemos aí um grande enfrentamento com o Banco Santander, que implementou a revelia, o trabalho aos sábados, falando que isso era voluntário. O sindicato não teve dúvida e foi realmente para todas as agências que iriam abrir aos sábados e dizer para o banco que nós não concordávamos com isso, porque a nossa jornada é de segunda a sexta-feira e não tinha nenhum motivo para abrir a agência aos dias do sábado. E o sindicato saiu vitorioso, porque depois o banco realmente recuou em relação a esses trabalhos aos sábados aqui na nossa base. Mas nós sabemos que aí os banqueiros foram atrás de uma outra medida provisória, que foi a última medida, a 905, que implementava não só a nossa jornada ser 8 horas, 40 horas semanais, como trabalhos aos sábados, e também essa MP era muito nefasta para todos os trabalhadores. E o movimento sindical, os sindicatos bancários, imediatamente na mesma semana já procurou a FENABAN e nós conseguimos neutralizar todos esses itens que eram nefastos à categoria bancária. E no último dia 10, o sindicato assinou um aditivo com a FENABAN, junto com todo o comando, em que a jornada de 6 horas de segunda a sexta, o não trabalho aos sábados, a PLR somente negociada com os sindicatos fosse garantido, fazendo com que a nossa convenção coletiva de trabalho, que nós discutimos tanto ano passado, realmente fosse respeitada pelos banqueiros. A atuação do Sindicato dos Bancários de São Paulo no ano de 2019 foi fundamental contra a retirada de direitos da categoria. Então, fortaleça o sindicato,
se sindicalize, porque sabemos que em 2020 o ataque aos trabalhadores bancários com a implementação de retirada de direitos continuará. E é importante ter um sindicato forte e a categoria sempre ao seu lado.